Então, começando a nossa gravação do nosso estudo de hoje, a gente vai começar com a prática de chuva de bênçãos, uma prática um pouquinho mais longa, né, do que os 24 minutos que nós normalmente fazemos. Então, é importante que vocês estejam numa postura de corpo confortável. Quem tiver o japamala perto, né, vai usar para a hora da recitação dos mantras. Então, se você quiser usar, se você não quiser, não tem problema, você pode só ouvir o lama recitando e a gente acompanha. Então, é uma gravação de uma prática que o Lama Alan conduziu e a G acompanhou na tradução. E aí eu vou compartilhar o áudio e vou compartilhar também um PowerPoint que a Flori, querida, fez, onde nós podemos acompanhar a recitação, né? A prática. Só um minutinho, deixa eu colocar no ponto. Se o som estiver ruim, alguém abre o áudio e sinaliza para mim, por favor, tá? Então, a gente vai fazer, na prática de chuva de bênçãos, a gente faz as preces e a refúgio bodhicitta. Estabeleça seu corpo, fala e mente em seus estados naturais. Coming to that stillness. We begin the sadhana by taking refuge 3 times. Chegando a essa quietude, nós começamos a sadhana tomando refúgio 3 vezes. Namo. In the Lama who is the embodiment of the Sugatas, of the nature of the 3 jewels, I, together with the beings of the 6 realms, take refuge until our enlightenment. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo. In the Lama who is the embodiment of the Sugatas, of the nature of the 3 jewels, I, together with the beings of the 6 realms, take refuge until our enlightenment. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo. In the Lama who is the embodiment of the Sugatas, of the nature of the 3 jewels, I, together with the beings of the 6 realms, take refuge until our enlightenment. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. And in terms of arousing or generating bodhicitta, again 3 times. E agora nós despertamos ou geramos uma bodhicitta novamente 3 vezes. For the sake of all beings, I generate bodhicitta and cultivate the realization of the Lama as Buddha. By means of enlightened activity, I shall train each being according to their needs. And I vow to liberate the world. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir a bodhicitta e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser
de acordo com suas necessidades, e faço o voto de liberar o mundo. For the sake of all beings, I generate bodhicitta and cultivate the realization of the Lama as Buddha. By means of enlightened activity, I shall train each being according to their needs, and I vow to liberate the world. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir a bodhicitta e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. For the sake of all beings, I generate bodhicitta and cultivate the realization of the Lama as Buddha. By means of enlightened activity, I shall train each being according to their needs, and I vow to liberate the world. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir a bodhicitta e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Then we turn to the 10 lines of devotion. Então, nós recitamos as 10 linhas de devoção. Guru, personal deities and dakinis, please come forth and be seated on the sun, moon, and lotus seat. Lama, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. With my body, speech, and mind, I reverently pay homage. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. I make outer, inner, and secret offerings. Faço oferendas externas, internas e secretas. I acknowledge and disclose my degenerate and broken samayas, vices, and obscurations. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. I rejoice in the practice of secret mantrayana. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Please turn the wheel of Dharma of secret mantrayana, which matures and liberates. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. I pray, do not pass into nirvana, but remain. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. I dedicate the essence for sentient beings. May we realize the perfect Vajra nature. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Then we turn to the visualization and the 10 branch or 10 limb devotion. E agora nós passamos para a visualização da prática de devoção de 10 ramos. Dissolving everything into emptiness. Nós dissolvemos tudo na vacuidade. And with pure vision, in the space in front of my ordinary body, in the midst of deep and pristine Lake Danakorsha of Uddiyana, filled with water endowed with 8 qualities, is a jeweled lotus in full bloom. E com visão pura, no espaço em frente ao meu corpo em sua forma ordinária, em meio ao prístino e profundo Lago Danakorsha de Uddiyana, preenchido com água, com as 8 qualidades, há uma flor de lótus feita de joias, inteiramente desabrochada. Upon it sits the Uddiyana Vajradhara, synthesis of all the objects of refuge,
gloriously blazing with signs and symbols of enlightenment, embracing his divine partner, Dzogchen. Sobre ela está assentado o Vajradhara Dhyodhyana, síntese de todos os objetos de refúgio, resplandecendo gloriosamente com sinais e símbolos da iluminação. Ele abraça sua consorte divina, Tsogyal. In his right hand he holds a Vajra, in his left a vase and skull cup. Em sua mão direita ele segura um Vajra, e na esquerda um vaso e uma taça de crânio. Adorned with silks, jewels, and bone ornaments within the expanse of 5-colored lights, they blaze with the glory of great bliss. Adornados com sedas, joias e ornamentos de osso, dentro da expansão das luzes das 5 cores, eles resplandecem na glória da bem-aventurança. Surrounded like a cloud by an ocean of the 3 roots, they gaze upon me, raining down a shower of blessings and compassion. Rodeados como uma nuvem por um oceano das 3 raízes, eles olham para mim, fazendo cair uma chuva de bênçãos e compaixão. To the essence of all the jinas, the deathless embodiments of primordial consciousness, with sincere faith I constantly pay homage. A essência de todos os jinas, corporificações imortais da consciência primordial, com sincera fé, presto homenagens por todo sempre. I offer my body, enjoyments, and the collection of my virtues of the 3 times, imagining them as the clouds of offerings of Samantabhadra. Ofereço meu corpo, meus prazeres e o conjunto de todas as minhas virtudes dos 3 tempos, imaginando-os como as nuvens de oferenda de Samantabhadra. I disclose all my vices and downfalls without exception, accumulated since beginningless time. Revelo todas as minhas más ações e falhas sem exceção, acumuladas ao longo do tempo sem princípio. I take heartfelt delight in the illustrious life of my protector, the sole all-pervasive Lord of all the qualities of the jinas and their children. Regozijo-me de coração nas vidas dos ilustres protetores, senhores únicos das qualidades de todos os jinas e de seus filhos e filhas. With faith I pray, please let fall a great rain of profound and vast Dharma. Rezo com fé, por favor, faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo. Drawing together all the virtues of myself and others for as long as the ocean of realms of beings remains, I shall follow the illustrious life of you, my protector, and dedicate those virtues to the guidance of beings throughout space. Reunindo todas as virtudes minhas e dos outros, enquanto o oceano de reinos de seres perdurar, seguirei seus passos, meu ilustre protetor, e dedicarei todas as virtudes para que todos os seres, por todo o espaço, sejam guiados. Embodiment of all refuges, great treasure of wisdom and love, precious and supreme protector in these evil and degenerate times, I am tormented and afflicted by the proliferation of the 5 degenerations, and I pray, please, with a loving heart, attend to me, your child. Corporificação de todos os refúgios, grande tesouro de sabedoria e amor, precioso e supremo protetor nesses tempos de maldade e degenerescência, em que sou atormentada e afligida pela proliferação das 5 degenerescências, eu rezo. Por favor, com o coração pleno de amor,
Atenda-me, sua filha. Manifest the power of your compassion from the expanse of your enlightened perspective and bless my reverent heart. Manifeste o poder da sua compaixão, da expansão da sua consciência iluminada e abençoe o meu coração reverente. They swiftly display signs and indications and grant me the supreme and mundane cities. Por favor, mostre rapidamente sinais e indicações e conceda-me os CIDs supremos e mundanos. And while holding Guru Rinpoche and his divine partner, Yeshe Tsogyal, clearly in mind, let's 3 times recite the 7-limb invocation. E agora, então, mantendo o Guru Rinpoche e Yeshe Tsogyal com nitidez na sua mente, nós recitaremos a invocação de 7 linhas. Hum Agye Yuke Nupcham Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Shoki Mudugne Pema June Shisuta Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jingi Lapshi Sheksu Sur Guru Pema Siddhi Hum Agye Yuki Nupcham Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Shoki Mudubnye Pema June Shesuta Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jingi Lapshi Sheksu Sur Guru Pema Siddhi Hum Agye Yuki Nupcham Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Shoki Mudubnye Pema June Shesuta Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jingi Lapshi Sheksu Sur Guru Pema Siddhi Let's recite quietly and for a short time. First the Vajraguru mantra. E agora nós recitaremos brevemente, nós vamos recitar um mala em silêncio, o mantra do Guru Vajra. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum. As you recite the mantra, rays of white, red, and deep blue light emerge from the 3 seed syllables in the Lama's 3 places. Dissolving into my 3 places, they purify the obscurations of my body, speech, and mind, and transform them into the Vajra body, speech, and mind. Enquanto nós recitamos o mantra, raios de luz branca, vermelha e azul escuro emergem das 3 sílabas raiz nos 3 pontos do Lama. Dissolvendo-se nos meus 3 pontos, elas purificam os obscurecimentos do meu corpo, fala e mente, e os transformam no corpo, fala e mente Vajra.
Om Ahum, Varigura Pema Siddhi Hum. And then the mantra of Pema Tritensel, the Lakewan Vajra. E então o mantra de Pema Totrintsel, Vajra nascido do lago. Om Ahum, Varigura Pema Tritensel, Vajra Samayaja Siddhi Parahum.
Om Ahum Varigura Pematritinsa Vajra Samaya Jasidi Palahum. Ah. And now I'd like to bring in a variation. It's not in the sadhana, so it's a variation in addition to it. Do as you choose, as you wish. But as you visualize Guru Padmasambhava in union with his divine partner, Yeshu Sogyal, you may, if you wish, visualize Amitabha, the Lord of the family, embodying the Dharmakaya on the crown of Guru Rinpoche's head. At his throat, you may visualize Avalokiteshvara, the speech Vajra. Padmasambhava himself being the Namanakaya, at his heart, the Vajra, in the center of which is the moon disk, upon which is the syllable Hri, surrounding which the full mantra Om Ahum Varigura Pematritinsa Vajra Samaya Jasidi Palahum Ah. E agora então gostaria de trazer uma variação que não está na sadhana, que é adicional. Mas se você quiser, você pode então visualizar o Guru Padmasambhava em união com Yeshu Sogyal. Então Amitabha, o senhor da família Lotus, corporificando Dharmakaya na coroa de Guru Rinpoche. Na garganta de Guru Rinpoche você pode visualizar Avalokiteshvara, o Vajra da fala. E Padmasambhava é o próprio Nirmanakaya, no seu coração um Vajra, e no centro do Vajra um disco de lua, e sobre esse disco de lua uma sílaba Hri, circundada pelo mantra Om Ahum Vajra Guru Pema Totrensal Vajra Samaya Jasidi Palahum A. And then, because I think it's very melodious, and I find it quite lovely, for those simple reasons, I invite us all then to recite with this recording the mantras of the whole Lotus family, starting with Amitabha, and then Avalokiteshvara, Guru Rinpoche, and then the Lakeborn Vajra, Sarohra Vajra, Guru Pematritinsa. Então, porque eu acho melodiosa e adorável, eu convido vocês a estarem com esta gravação os mantras de toda a família Lotus, começando com Amitabha, então Avalokiteshvara, e depois Guru Rinpoche, por fim o Vajra nascedor do lago, Sarohra Vajra ou Pema Trotensal. So let's recite with the recording. It's quite melodious. It touches my heart. Maybe it does yours as well. Então nós vamos recitar junto com a gravação, que é muito melodiosa, que toca o meu coração e que pode tocar o seu também. Om Mani Padme Hum. Om Ahum Mama Svarupema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Tutinsa Vajra Samaja Siddhi Om Amitabha Hri Om Mani Padme Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Tutinsa Vajra Samaja Siddhi Mahai Om Mani Padme Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Om Mahu Vajra Guru Pema Tirtinsa Vajra Samayaja Siripala Om Abhitabhari Om Padma Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Om Amitabha Guru Pema Triptinsa Vajra Samayaja Siripala Om Amitabhari Om Padme Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Om Ahum Vajra Guru Pema Triptinsa Vajra Samayaja Siripala Om Amitabhari Om Padme Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Om Ahum Vajra Guru Pema Triptinsa Vajra Samaja Siripala Om Amitabhari Om Padme Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Om Ahum Vajra Guru Pema Triptinsa Vajra Samaja Siripala Finally, the Lama and assembly dissolve into light. As a white and red bindu mark with whom, and they dissolve into my heart, and the Lama's mind and my mind indivisibly remain as the connate Dharmakaya. Por fim, o Lama e a Assembleia dissolvem-se em luz, sob a forma de um bindo vermelho e branco marcado com um rum. Eles se dissolvem em meu coração, e a mente do Lama e a minha mente se tornam indivisíveis, como o inato Dharmakaya.
Again, look at all illusion-like appearances as being of the nature of the Lama, and by dedicating your virtue and uttering auspicious words, apply them to happiness and goodness. Novamente veja as aparências semelhantes ao sonho como tendo a mesma natureza do lama, e dedicando e pronunciando palavras auspiciosas, aplique-as à felicidade e à bondade. Agora nós fazemos a prece de longa vida ao lama. Tempa tuan dorje chanchen, dangil kansan zimpe makarai. Tenzin ke bo shape tempa, danze trini da shindu silwaze. Tako drola jampe charchen, Vakil Chandra Menanten Lucikan Alan Wallace Shedrapa Yike Bushe Pesha Petengurchi Zangling Chidanke Parnupchok Sugil Teni Utabur Silzepa Lopung Keki Kutse Zetrin Gedro Kuntar Pelam do Tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Adhyana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Sarva Mangalam. Muito bem, queridas, queridos. Vamos retomando suavemente o movimento do corpo, a interação com a tela. Deixa eu passar direto para a dedicação, mas a gente não finalizou, tá? Tudo bem por aí? Tudo bem? Tá certo. Parece muito preciosa. E não sei se você estava acompanhando o PowerPoint, a apresentação, mas aí o Lama faz nessa prática de chuva de bênçãos, especificamente, o Lama faz uma variação da visualização, né? Então ele orienta, sugere a gente de manter essa visualização de Guru Rinpoche com a Amitabha no topo da cabeça e a Avalokiteshvara na garganta. É um pouquinho diferente do que está escrito, mas é muito preciosa, assim, eu acho que vale a gente fazer de novo e de novo, sem atenção no que está escrito. A imagem de Guru Rinpoche e Yeshe Tsogyal, projetada aqui também, é bom para a gente se lembrar, né? Porque às vezes a gente não consegue sustentar a imagem na nossa memória, na nossa mente. A gente abre o olho, dá uma espiadinha, ou se mantém conectado com a imagem, mas para manter viva essa presença, né, de Guru Rinpoche e Yeshe Tsogyal. E no final, na visualização, aí o Lama traz essa variação que eu particularmente amo também, né? A gente ama todos. Que é Guru Rinpoche com Amitabha e Avalokiteshvara.
Então, toda a família Lotus reunida, né? Toda não, uma boa parte dela. E aí a gente recita o mantra, os mantras da família Lotus nessa melodia, nessa gravação melodiosa, que é muito linda. Não sei se vocês já têm acesso ou já viram por aí. Eu posso conferir no SoundCloud da G, tinha essa gravação. Não sei se ainda tem. A gente pode ver lá para a gente ouvir em casa, né? É muito linda, né? E eu gosto bastante, assim. Então, depois eu confiro e aí eu compartilho lá no grupo, tá? Cris, querida, quer perguntar? Falar? Aline, eu tenho muita dificuldade em visualização, Uhum. muita dificuldade. Eu não consigo, assim, fechar os olhos e imaginar, assim, a figura, o bindo. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Não sei se isso é porque eu tenho pouca prática ou não sei. É muito difícil para mim. Tanto é que eu fiz olhando para a imagem aqui, tentando imaginar bastante assim. Sim. É difícil mesmo, Cris. E ainda que essas imagens, né, essas deidades, elas têm muitos ornamentos. Então, é difícil para a gente sustentar essa visualização com todos esses adereços e todos esses detalhes, né? Por isso a imagem, a visão, a fotografia nos ajuda nessa conexão. Tanto que uma das formas mais difíceis de realização de chamata é essa com a sustentação da imagem mental, né, das deidades. Então é muito difícil. Então a gente vai se familiarizando. Não se preocupa, assim, vai olhando mesmo a imagem projetada na tela ou uma foto, se você tiver, o que for, né? Elas vão nos ajudar mesmo, nos dar esse suporte. E é para isso que elas servem, né? E é difícil manter essa visualização assim, especialmente quando ela é tão detalhada. Achei que eu tinha uma imagem próxima. Acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Ah, não vai abrir. Depois se eu encontrar, eu compartilho na semana que vem para a gente ver. A G tem, mas eu não me lembrei de pedir para ela uma imagem de tem uma estátua de Guru Rinpoche no CCA da Toscana, e é muito linda. Ela já usou algumas vezes nas nossas práticas, né? Tem a Amitabha, a Avalokiteshvara e a Amitabha, no topo da cabeça do Guru Rinpoche. Muito lindo. Depois eu vou pedir para ela mandar para mim, e aí a gente vê aqui na semana que vem. Aline, Amitabha, eu sei quem é, Avalokiteshvara e quais são? Eu me perco também nisso. Avalokiteshvara é o Buda da compaixão, né? Avalokiteshvara ou Ah, Chenrezig, que ele pode ser representado com uns 4 braços ou de 1000 braços, né? É o Buda da compaixão. E Amitabha é o Buda da luz infinita, Senhor da família Lotus. A gente vai se acostumando no tempo, Cris. Não se cobre, né? Vai perguntando, vai buscando as imagens no Google para ver, sabe? Para se familiarizar. E aí vai ficando mais presente no nosso fluxo mental e no nosso coração. É um pouquinho mais fácil. Ah, fácil, não sei, né? Não é possível. Tudo bem? O Aline, ele nos deu tantos, tantos presentes, né? Ele nos deu tantos, tantos presentes. Esse foi um deles. É, Ele nos presenteou assim, de uma maneira assim tão generosa. Eu sou é, eternamente grata a ele por tudo. eu também, E sabe? esse é mais um presente que ele nos ofereceu de coração. É muito lindo, né? Os mestres, assim, eles são movidos por uma generosidade, compaixão imensurável, né? E uma amorosidade, assim. Então, eles oferecem para a gente esses ensinamentos e essas práticas que são mesmo um suporte para a gente, né? E um impulso para a gente no nosso caminho. É muito precioso. Pensar nessa generosidade, né? Nessa amorosidade, compaixão dos nossos professores. Então, a melhor forma de reconhecer e honrar isso é colocar em prática, né? O que eles nos ensinaram, nos orientaram, e ensinam e orientam. Muito precioso. Vamos seguir um pouquinho com a leitura, então, tendo isso em mente, vamos usar mais um elemento, a gente contemplar esse aspecto
a equanimidade, a nossa experiência dentro do caminho que a gente está seguindo. Marcele, rapidinho. Você vai viajar quando? Eu viajo dia 15, Ah, tá. Muito bem. então eu vou estar aqui. Muito bom. Muito maravilhoso. Então, vamos seguir com nossa leitura no livro físico, página 158. Estamos falando sobre equanimidade, capítulo 7, e hoje vamos ver aqui a equanimidade no budismo tibetano. Na tradição tibetana, a equanimidade não é parte de uma categoria contemplativa esotérica muito avançada, mas é apresentada como fundamento do espírito do despertar, ou da Bodhicitta, que é o coração de toda a prática espiritual mahayana. Este é o tema central e a motivação para o modo de vida do Bodhisattva. Todo um caminho de prática espiritual baseada no altruísmo e no servir ao outro. Todas as pessoas religiosas concordariam que o altruísmo e a compaixão são extremamente importantes, mas há maneiras diferentes de abordá-las. Uma delas é vê-los como um caminho de purificação. Ao reconhecermos a bondade amorosa e a compaixão como antídotos eficazes contra a hostilidade e a crueldade, nós as adotamos como componentes vitais da nossa prática espiritual, que nos ajudarão a buscar discernimento, purificação e algum grau de liberação. Dedicamo-nos, primeiramente, aos nossos próprios problemas e, como se estivéssemos doentes, tomamos a compaixão e a bondade amorosa como remédio para restaurar o equilíbrio de nossa mente. Uma vez que tenhamos conseguido melhorar a nossa própria saúde, refletimos sobre como poderíamos nos colocar a serviço do outro. E o serviço que podemos oferecer nesse momento pode ser excelente. A gente começa por aqui, né? A gente pode começar nas práticas por esse caminho, tendo as incomensuráveis como antídotos para os nossos venenos mentais. Então, elas se tornam práticas de purificação. Então, a bondade amorosa vai purificar o nosso desejo e apego, né? E a compaixão vai trazer a purificação da crueldade. Esse é um caminho. A gente começa por nós, reconhecendo como a nossa mente opera, reconhecendo como essas aflições são causadoras de sofrimento, e a partir desse reconhecimento, sabendo que essas incomensuráveis são antídotos diretos, são um remédio para essas aflições, a gente pratica. E a gente vai reconhecendo em nós os benefícios dela. E quando nós percebemos em nós os benefícios da prática, como nós nos sentimos melhor tomando esse remédio, aí a gente olha para o mundo, para as pessoas perto, para as pessoas distantes, e vê que está repleto de sofrimento. E aí o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, esses seres, a também se liberarem? E aí a gente vai oferecer esse remédio para elas, da forma que é possível onde a gente está. Então, essa é uma das formas. Considerar o amor e a compaixão como um caminho para a própria purificação tem a sua própria integridade que não deve ser desconsiderada. O caminho do Bodhisattva, no entanto, tem um sabor diferente. Desde o início, ele trata da realidade de que nossa existência individual já é contextual e de que, pela nossa própria natureza, estamos conectados aos outros. O nosso próprio bem-estar está relacionado ao bem-estar dos outros. A nossa própria identidade, a nossa própria experiência é interdependente. Desse ponto de vista, assim que abrimos os olhos, vemos uma tremenda quantidade de sofrimento no mundo, ao mesmo tempo em que todos os seres sencientes anseiam pela felicidade. Não temos como evitar o pensamento de como poderíamos ajudar as pessoas da melhor forma possível. Devo ir para a faculdade de medicina? Devo aprender a ser um excelente cozinheiro? Há muitas boas maneiras de servir de modo eficaz e muitas coisas que precisam ser feitas. Em meio a tudo isso, não como uma alternativa,
há uma maneira de desenvolver a nossa plena capacidade para servir, desenvolvendo o poder da mente. Shamatha é a chave para acessarmos a nossa própria sabedoria e compaixão. Tentar servir sem sabedoria é ineficaz. Tentar servir com inteligência, mas sem compaixão, é perigoso. Então, esse método de nós usarmos essas qualidades incomensuráveis como métodos de purificação, como antídotos, tem seu valor, ele está dizendo. Mas o caminho está além disso. Nós somos aspirantes a Bodhisattva, né? Bodhisattvas em formação. Então, a visão não é autocentrada. Não começa um sofrimento isolado, o meu sofrimento. A gente compreende que a experiência individual é interconectada à experiência coletiva. Não há separatividade. Então, não há uma cura para o meu sofrimento e sem curar o sofrimento do outro. Não tem como a gente estar bem feliz enquanto tem o sofrimento experimentado por outros seres sencientes. A visão do Bodhisattva é assim. A interdependência está operando a todo momento, em tudo. Então, eu desejar a liberdade para mim implica necessariamente em desejar e fazer algo pela liberdade do outro também. Né? Faz sentido? Se quiser complementar, fala aí. Então, essa é uma forma mais abrangente, mais ampla, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Um aspecto importante que ele está dizendo. A chave para isso é shamatha. Porque compaixão sem sabedoria é sofrimento. E sofrimento e sabedoria sem compaixão não tem a profundidade e a eficácia, né? Então, a chave para o caminho é shamatha. Porque se a mente estiver atordoada, aflita e sendo carregada de um lado para o outro com qualquer coisinha que surgir, como é que a gente vai se aprofundar e realizar esse nosso desejo, essa nossa aspiração de bodhicitta, de cultivar, de realizar a bodhicitta? Então, a mente precisa estar tranquila, equilibrada, quieta, clara. A gente precisa ter esse reconhecimento de tudo operando, que é a fonte, né? A raiz de todas as nossas questões e do outro é a própria mente. Então, como é que a gente acessa a mente? O primeiro passo, a chave que abre essa porta é shamatha. Então, veja que não tem um passo de cada vez, mas se a gente não der o primeiro passo, como é que a gente vai chegar no fim do caminho? Então, chama até o primeiro passo, é o que abre a porta, assim, é o que abre a porteira do caminho, né? Então, a gente precisa praticar a chama. Para sermos capazes de ajudar de forma mais eficaz, precisamos nos transformar. Nesse momento, as nossas limitações são graves e as necessidades dos outros são imensas. Precisamos reduzir nossas limitações o máximo possível. Assim, desde o início, cultivamos a bodhicitta, atentando às necessidades de todos os outros seres sencientes, refletindo sobre como ser útil, como ajudar. Para sermos eficazes ao máximo, podemos acessar nossas fontes internas e levar a nossa sabedoria e o nosso poder à completa realização. Mas o altruísmo e a disposição para servir são centrais desde o início, dando um sabor à prática. Esse é equilíbrio conativo, né? A nossa motivação, altruísmo e disposição para servir, é a aspiração de bodhicitta. Ela é a força motriz da gente no caminho. É por esse motivo que a gente pratica, porque a gente reconhece que o sofrimento no mundo é imenso e sem fim. O que é que eu posso fazer para ajudar a aliviar esse sofrimento? O ponto inicial de transformação é interno, né? Dentro de nós. Porque se a gente estiver confuso, a gente não vai ser capaz de ajudar, não vai ter clareza, não vai ter sabedoria. Então, a transformação começa dentro de nós. E aí, quando a gente consegue ir transformando aos poucos, tendo mais sabedoria, mais compreensão, mais inteligência, né? Mais equilíbrio cognitivo,
a gente consegue perceber essa trama de sofrimento operando nessas inter-relações e ajudar as outras pessoas dentro do universo delas e dentro, oferecendo para elas aquilo que elas precisam, não aquilo que eu acho que tem que ser. Se não tiver sabedoria, a gente vai sempre imputar essa nossa ideia do que tem que ser, baseado nos nossos referenciais, na nossa história de vida, nas nossas experiências. Mas o que o outro precisa está baseado na história de vida e na experiência do outro. Então, só com os olhos de sabedoria a gente vai conseguir reconhecer esse mundo do outro. Então, a gente vai mergulhar profundamente dentro. Sim, Marcele? É o seguinte, eu, muitas vezes, eu sinto que eu tenho uma compaixão, eu quero ajudar e falta lucidez. E por faltar lucidez, então, assim, a gente vê que eu tenho um pouco mais de concentração, é melhor. Mas o que eu sinto muitas vezes falta e que eu preciso cada vez mais, é ampliar meu espaço interno, para poder ver muito mais do que aquilo que eu estou vendo, porque assim, às vezes eu tenho um pacientezinho, ou mesmo aqui em casa, tem pacientezinhos aqui, eu quero muito ajudar, e me falta lucidez. Então, primeiro tem que estar serena, para acalmar, chama, e depois eu preciso abrir um espaço para poder ver um pouco mais, até da perspectiva do outro, entendeu? Então, assim, essa é a maior motivação que eu tenho, é procurar mais lucidez, abrir um espaço para poder realmente, porque eu me pergunto assim, você alguma vez já ajudou realmente alguém? Eu me faço essa pergunta, mas eu não sei, porque o que falta realmente? A compaixão é mais fácil para mim, mas a lucidez, né, se ter uma visão clara e ser realmente efetiva e realmente ter ajudado alguém, é, um, é uma coisa linda, entendeu? Assim, chegar mais próximo disso, né? Obrigada, Marcele. Ah, eu acho que você com Porque certeza agora você está ajudou com muita três amigas gente. aí, né? Você tem três amigas aí, né? Então, assim, ó, então tenha compaixão de ajudar alguém que está com coisa no estágio avançado. Eu quero muito ajudar. Então, qual seria que tipo de lucidez, além de ter essa compaixão, eu preciso ver melhor. E não posso sofrer, porque sofrer eu não estou vendo nada. Um ser em sofrimento não vê absolutamente nada, ele só vê seu sofrimento. Eu não vou sofrer junto. Eu É, preciso de muito exato, mais do que isso. exato. Eu preciso de uma grande compaixão, sem eu estar sem ser agarrada por isso, então, uma compaixão livre É, e uma lucidez para eu ver como que realmente eu poderia ajudar de uma maneira assim ampla, né, de coração, ajudar alguém. Essa é a maior motivação que eu tenho nessa vida. E eu vou sair dessa com essa motivação e vou continuar nessas outras vidas, porque é isso. Eu gostaria realmente de ajudar com compaixão e plena lucidez. é isso, E aí você maravilhoso, eu uns pela frente. Mas não tem problema não, porque eu estou bem motivada. Mas com maravilhoso. suas Obrigada, amigas, Marcele. com suas amigas também, né? É, Com as amigas, porque sofrer junto é perder energia, perder tempo, que às vezes não tem, porque a pessoa vai morrer e eu também vou, posso até morrer antes. Eu não tenho tempo e não tenho energia. Então não é para sofrer junto, porque isso vai me distrair do mais importante, que é carinho e lucidez. é. Nesse aspecto tem. É preciso sabedoria e lucidez mesmo. Obrigada, Marcelo. No meu caso, por exemplo, minhas amigas não tem nenhuma aqui em Londrina, então não posso estar perto fisicamente nenhuma. Então tem uma em Florianópolis, uma em São Paulo e outra no Rio. É um exercício, assim, porque tem um sofrimento de não estar perto, né? Mas, por outro lado, dentro desse contexto, o que que eu posso fazer? É preciso sabedoria, lucidez. Obrigada, Marcelo. E a sua motivação é maravilhosa. Tenho certeza que você já ajudou muita gente com sabedoria. Mas que essa sua aspiração cresça mais e mais, que você a realize plenamente. Obrigada, querida. Acho que Paulinho ou Ana. Então, essa lucidez que a Marcele tocou é muito interessante, porque quando você está com uma pessoa doente, você naturalmente vem.
a compaixão e não sofrer, que eu via minha mãe sofrendo, olha o sofrimento no mundo, a empatia, porque eu tenho empatia, mas ela sofria junto, então ela não ajudava muita coisa. Então, essa coisa de você ter essa lucidez é muito importante. Eu vejo que eu tenho uma dificuldade, não quando a pessoa está doente, assim, mas, por exemplo, quer dizer, é uma forma de doença, mas vamos dizer, é uma doença que não é aquela câncer, isso e aquilo. É a doença que eu vejo assim, a minha cunhada dando cabeçada, fazendo as coisas tudo fora da casinha, se atropelando de todo jeito, ou a minha enteada fazendo cabeçada e você vê que aquilo, né? E você conseguir ajudar, ter compaixão, me dá vontade, porque aí você, acorda, menina. Eu não sei como é que os bodhisattvas não chegam pra essa gente e falam, acorda, criatura. Veja se você pega o rumo, porque, porque sem essa lucidez, realmente você vê que a pessoa está indo por um caminho torto e é, sem você deixar aqueles, ferrem, sabe? Dane-se, sem ligar o dane-se, ao mesmo tempo você está junto, mas assim, dando aquele espaço, eu acho isso é uma sabedoria mesmo, É, é complexa a coisa, né? Porque você nunca sabe, pelo menos o limite, né, entre você a orientar e o limite em que você tem que soltar, né? uhum. É Eu sabedoria, é acho virtude, né? que eu acho muito difícil a gente não sofrer junto, né? Que nem você vê, né, no meu caso, meu irmão, né, definhando. É difícil a gente fazer isso que a Marcele falou, né? Não sofrer junto, né? Para ter sabedoria e lucidez para ajudar. Nossa, que difícil. É difícil, sim. Mas a Porque boa tem uma coisa que notícia, ajuda muito. Que se você sofre, você já é incapaz de ajudar. Então, assim, o maior antídoto que você tem para si mesmo, para não cair nessa cilada, é que se eu sofrer junto, eu não posso ajudar. Eu vou me atrapalhar toda. E não exatamente. vou poder ajudar o outro. Não vou poder ajudar. Agora, uma coisa que ajuda muito é ampliar a visão. Ampliar a visão a varinha mágica. Se ampliar a visão, tudo se dilui. Tudo se dilui e você vê muito mais. É ampliar a visão, mas eu preciso de muita serenidade para ampliar bem a visão. Quanto mais ampla. É. Nesse aspecto tem uma coisa importante, assim, nesse ampliar a visão, significa o quê? A gente soltar a nossa visão estreita, que está direcionada para onde? Para nós mesmos. Soltar, e aí a gente, as práticas de Vipassana, as práticas de insight, né, vão ajudar a gente a fazer isso, a soltar esse autocentamento, a liberar. E tem um aspecto importante. É difícil, Cris, isso que eu ia te dizer, assim, é muito difícil, sim. Mas a boa notícia é que é possível praticar para conseguir, né? Então, a gente podia estar só enredado nessa dificuldade e não ver saída. A gente tem uma saída. Uma saída que beneficia a nós e beneficia o outro. Porque quando a gente não sofre, como a Marcele falou, a gente vai ter mais potencial para ajudar. Vai ter capacidade de compreender, de discernir o que é possível fazer e o que não é. E, inclusive, de aceitar quando não dá para fazer nada, né? Ter essa abertura de não lutar contra uma das marcas da existência, que é a impermanência. Então, esse fluxo de saúde e doença, de vida e morte, faz parte da nossa experiência. E a gente tem dificuldade em realmente compreender, assimilar e aceitar esse processo. É, é um aspecto. Então, tem muitas nuances, porque é por isso que o Dharma é vasto e profundo, né? Para a gente praticar, porque tem muita coisa. E o sofrimento é vasto e profundo, né? Então, tem esses aspectos todos. É difícil, mas nós temos grandes professores, grandes mestres, que são os seres bodhisattvas em ação, que nos ajudam a compreender, a abrir um espaço para compreender e praticar. Como a Marcele disse, abrir esse espaço, ampliar a visão é fundamental. E aí, se a gente estiver
sendo arrastado pelos eventos da nossa mente, né, não tiver uma mínima estabilidade em chama, a gente não vai nem perceber que está sendo arrastado. Então, a gente precisa aquietar, reconhecer a mente funcionando. Quando as emoções surgem, quando elas nos capturam, quando elas nos arrastam, quando a gente está enredada com as emoções e com os pensamentos, com tudo. E aí, se distanciar um pouquinho e soltar. E abrir espaço para perceber o autocentramento, que é uma cola também nas experiências emocionais, nas pessoas, em tudo. Reconhecer a impermanência. A gente negar a impermanência do sofrimento está certo também. Reconhecer a impermanência. Reconhecer e estar com o coração aberto para vivenciá-la, sem resistência. Porque a gente resistir também não adianta. E um outro ponto, que são as fixações às identidades, né? Esse eu. Eu quero fazer algo para ajudar fulano de tal, porque eu amo essa pessoa. Eu quero fazer algo para acordar a pessoa para a realidade da vida. Então, se a gente tiver com a nossa visão estreita, autocentrada, no que eu quero, aí a nossa ação possivelmente vai ser equivocada. Se a nossa visão está ampla, a gente olha para o outro, compreendendo o que o outro precisa, mas não com base no que eu acho que ele precisa. Compreendendo como aquela mente está operando e construindo aquela realidade que a pessoa está habitando. Então, aí se eu vou fazer algo, é uma coisa que é interessante de perceber assim também. Quando eu estou fazendo algo para ajudar alguém, a motivação dessa minha ação é baseada nessa possibilidade de aliviar o sofrimento, a aflição da outra pessoa, ou ela está movida por aliviar a minha insatisfação diante da presença dessa situação difícil da pessoa. Eu não suporto ver isso, então eu vou fazer alguma coisa para eu não sentir isso. Percebe que tem uma motivação autocentrada. E aí não vai ter sabedoria na ação. Então a gente vai aos poucos, reconhecendo essas experiências, as 3 marcas da existência em nós, né? A impermanência, a fixação às identidades, essa delusão operando, né? E aí vai conseguir, pouco a pouco, abrir esse espaço para compreender, Aninha, como essas mentes estão operando e construindo esse caminho de sofrimento, que a própria pessoa não consegue ver um caminho diferente dele. Mas você que está de fora consegue perceber. É só não fazer isso ou é só fazer aquilo. Mas a pessoa não consegue ver. Porque a visão dela está estreita, direcionada em um aspecto que não contempla outros aspectos. Então, falar para essa pessoa fazer baseada no que eu estou vendo, mas que a mente dela não alcança, não vai resolver também. Então, como é que eu vou fazer algo? Cada situação é única e específica. Aí só sabedoria e lucidez para nos ajudar a reconhecer o que cada um precisa naquele momento da experiência daquele ser. As engrenagens mentais que foram trazendo esse ser até esse momento. Então é um exercício. Um exercício de muitas vidas, de éons de existência. Mas é uma motivação ao mesmo tempo, assim, por mais que a gente reconheça que é difícil, ao mesmo tempo, a gente tem uma confiança de que é possível, não é? Eu arrisco dizer por vocês, assim. Falo por mim, mas arrisco dizer por vocês também. Que a gente tem uma confiança de que isso é possível. Então, a gente não estava aqui nessa hora de quarta-feira vendo esses conteúdos, né? Então, também, com base nessa confiança, a gente segue praticando. E aí, enquanto a gente segue praticando, a gente vê se melhora essa liberação, às vezes sutil, pequenininha, do nosso autocentramento. Que já faz, não, desculpa, que já faz uma diferença na nossa relação com a gente, com os outros. É um processo. O Bodhisattva tem tudo isso, né? Presente no coração, manifestando naturalmente. E essa é o elemento de sabedoria que é fundamental no caminho. Não é simples. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho com a leitura.
Ah, então, o altruísmo e a disposição para servir são centrais desde o início da prática do Bodhisattva, né? Dando sabor à prática. A bodhicitta é, de fato, o componente fundamental. Kono Lama Rinpoche, que deu à sua santidade o Dalai Lama a transmissão oral do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, dedicou toda a sua vida ao cultivo da bodhicitta e, de fato, corporificou esse espírito sublime. Algumas pessoas dedicam suas vidas inteiras a uma única prática, seja shamatha ou alguma prática vajrayana. Mas esse homem transformou toda a sua prática no cultivo da bodhicitta. Isso implica em estimar o mundo inteiro mais do que a si mesmo. Significa orientar-se inteiramente para transformar seu próprio ser em uma ferramenta cada vez mais eficaz para servir ao outro. Kono Lama Rinpoche escreveu um pequeno texto em que homenageia a bodhicitta de incontáveis maneiras. Se você deseja felicidade para si mesmo, escreva, ou se deseja felicidade para outras pessoas, cultive a bodhicitta. Essa é a chave, essa é a joia da coroa de toda a prática espiritual. Ele era tão profundamente realizado nessa prática que o Dalai Lama o procurou e recebeu ensinamentos dele. Se o Dalai Lama procurar você para receber ensinamentos sobre compaixão, possivelmente você tem alguma realização. A motivação da bodhicitta se expressa de maneira muito simples, que eu possa alcançar a mais elevada iluminação para o benefício de todas as criaturas. Esse impulso flui da grande bondade amorosa e da grande compaixão. Há uma diferença entre o que chamamos de bondade amorosa incomensurável, Matri Apramana, e a compaixão, Karuna Apramana, que são extraordinárias por si sós. E a grande bondade amorosa, Mahametri, e a grande compaixão, Mahakaruna. Estes são termos técnicos que têm significados muito específicos e a distinção não é trivial. A compaixão incomensurável anseia a partir do coração, que cada ser senciente se liberte do sofrimento e se liberte das causas do sofrimento. Se for verdadeiramente incomensurável, não haverá distinção entre amigos e inimigos. É incomensurável no sentido de não ter limites, sendo que esse desejo sincero alcança todos os seres sencientes. A compaixão incomensurável inclui todos os seres sencientes. A grande compaixão vai um passo além. Mahakaruna dá um passo além. Ela reconhece que todos os seres sencientes têm natureza búdica. Não apenas todos querem a felicidade e a liberação do sofrimento, como também poderiam alcançá-las. Porque todos os seres sencientes não poderiam ser livres do sofrimento e das causas e das fontes do sofrimento. O coração busca os seres, se expande e os abraça em compaixão incomensurável, que você possa ser livre. Mas a grande compaixão vai além, assumindo a responsabilidade. Eu o libertarei. Essa é uma resolução bastante profunda e problemática, mas o ensinamento é exatamente assim. A grande compaixão e a grande bondade amorosa não são apenas um desejo, mas pressupõem responsabilidade. Como isso poderia levar a qualquer coisa diferente de uma frustração cósmica? Quando a bodhicitta é mal compreendida, pode se transformar em egotismo cósmico. Se eu, Alan Wallace, assumisse a responsabilidade de libertar todos os seres sencientes de todo o sofrimento, isso não seria simplesmente uma tolice? Eu nunca conseguiria fazer isso nos poucos anos de vida que me restam. Mas essa resolução é tomada a partir do nível mais profundo da nossa própria natureza búdica, que é a eterna. Shantideva reza: enquanto o espaço durar e enquanto o mundo existir, possa eu viver para aliviar as misérias do mundo. Essa é a grande compaixão.
porque todos os seres sencientes não poderiam estar livres do sofrimento e das fontes de sofrimento, que eles sejam livres. Eu os libertarei. Compreendido a diferença de compaixão incomensurável e grande compaixão. Entendido? Então, na compaixão incomensurável, a gente tem esse reconhecimento de que todos os seres estão sofrendo e todos desejam ser felizes. A gente deseja isso. É um desejo genuíno, né, gente? A gente não vai repetir isso só como uma palavra, um blá 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 da boca para fora. Um desejo genuíno, que todos possam encontrar e cultivar as causas da felicidade. Todos. As verdadeiras causas. Que todos possam reconhecer e superar as verdadeiras causas do sofrimento. A gente deseja isso, né? A gente olha para o mundo, a gente deseja. Isso é a grande compaixão. Mas isso é a compaixão incomensurável. Mas a grande compaixão, Maha Karuna vai um passo além e assume a responsabilidade de fazer isso, de libertar os seres. Então a gente assume esse compromisso, mas a gente não enlouquece numa ideia autocentrada, porque a gente tem esse reconhecimento, quando a Marcela disse há pouco, né? Pode levar éons, pode levar existências e mais existências. A gente segue firme com esse propósito, com essa aspiração de realizar completamente para aliviar o sofrimento de todos os seres. E enquanto durar o espaço e o sofrimento, possa eu também permanecer, para ajudar. A gente vai permanecer para sempre, forever, ajudando os seres com sofrimento infinito, Esse eu não é pessoal, né? não Esse é? eu é maneira de falar, porque não é nada pessoal, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com esse corpo, não tem nada a ver com nada. Ele é universal, E a natureza búdica, né? Que é a natureza segue. búdica, é a Esse, natureza búdica. esse eu condicionado aqui Aí vai não vai ficar. sair, não. Esse eu não dá conta, né? Dá conta nem dos Não, que estão pertinho de nós agora. pois é, esse que é o problema. Imagina, dá conta do mundo inteiro. Dos Não. muitos mundos, né? Muitos mundos. Mas a gente pode se liberar, você pode ampliar, vai ampliando, Pouco a tá? pouco. Amplia um Pouco a pouquinho, depois pouco, amplia mais um pouquinho a pouco. pouquinho. E aí a gente realiza. Todo mundo de mão dada. Quem realizar, puxa a Isso. E galera toda, né, gente? esse pouquinho é a grande motivação. Por menor que seja a grande motivação. Compaixão e lucidez. Impessoal. E atemporal. Aham. E assim, a equanimidade vai se mostrando É para a isso aí. gente. Que a ação do Bodhisattva é naturalmente equânime, né? Naturalmente. Quando a gente começa no caminho usando as qualidades incomensuráveis como métodos de purificação, é ótimo, né? Para o nosso momento que a gente está aí, é ótimo. Mas percebe que ele não é equânime, né? A gente está partindo da gente, das pessoas que a gente ama. Esse eu e outro vai crescendo até uma forma que vai abranger todos em algum momento. Mas o Bodhisattva, ele já parte daí, né? Vendo o sofrimento de todos, não tem distinção. Não é porque eu amo essa pessoa que ela sofre mais ou menos que a outra. Não tem distinção de sofrimento do ser. E às vezes a gente pensa que tem, que os que a gente tem, os que a gente ama, o sofrimento dele é mais importante de ser aliviado, de ser sanado. Por quê? Porque ele sofre demais? Não tem distinção de sofrimento, é tudo sofrimento. E todos desejam ser livres e todos merecem ser liberdade, reconectar com a própria natureza búdica, né? Sim, Aninha ou Paulo. Eu, na minha pequenez e na minha quase zero lucidez, né, como a Marcele levantou, eu acho que esse ensinamento do Dharma, só o próprio fato de eu começar a tirar a minha o meu desejo de eu me libertar de tudo por mim mesmo, assim, egoisticamente, né? Esse primeiro olhar pelo bem dos outros, pelo bem dos próximos, sem colocar o eu em primeiro,
já é um salto imenso. Porque se eu coloco no meu cotidiano pequenininho, as pequenas tarefas rotineiras, os pequenos cruzares de caminho na rua, ou onde for, eu coloco essa atitude, já é uma mudança gigantesca no antigo Paulo. Então já é muito importante, eu acho. Muito lindo, obrigada, Paulo. A gente se vê nessa interconexão, né? A diferença da Mas, gente por estar. exemplo, me passou na cabeça os, os, os narcotraficantes, né, que fazem tão mal para tanta gente, mas de uma certa forma eles também sofrem, né? Então a gente tem que ter compaixão, né, por todas essas pessoas que estão, que nem aquela mãe falou, eu não queria que meu filho tivesse essa vida, mas é meu filho, né, que ele morreu. Então a gente tem que ter compaixão também pelos que estão lá lutando contra ou a favor, sei lá quem, todo mundo, né? Deve ser isso, né? Mas é duro a gente conseguir, né, ter, por exemplo, por essas pessoas que têm poder, né, que nem Putin, enfim, vários outros que têm poderes e fazem mal para tanta gente, né? É um trabalho e tanto, como falou o Paulo. Só de a gente já começar a pensar dessa maneira, já há uma migalha de transformação, né? Mas uma ajuda que eu achei assim inestimável foi uma fala do Thich Nhat Hanh a esse respeito. Ele começa dizendo que eu. Ele fala da fragilidade de uma criança de 5 anos, por exemplo, né? Que uma palavra dura já machuca, né? Então, uma criança de 5 anos, ela pode realmente ficar completamente acuada simplesmente com uma voz mais forte. Então, em primeiro lugar, eu posso sorrir, trazendo em mente eu como uma criança de 5 anos e sorrir para essa criança frágil. Então, depois que eu faço isso e sinto essa amorosidade, aí eu faço isso, por exemplo, com o narcotraficante, que já foi uma criança de 5 anos e talvez, quando tinha 5 anos, enfrentou coisas assustadoras que marcaram o seu caminho até hoje. E por aí afora. Então, eu acho que realmente, quando a gente começa a desestratificar, né, um Putin da vida como sendo aquilo, não. Também já, sei lá que caminho que ele teve na vida para buscar essas atitudes hoje, né? Aí eu começo a aliviar um pouco a minha rigidez também, né? Obrigada, Paulo. Precioso. Amplia a visão, né? Abre mais a perspectiva para compreender. Porque se a gente olha para a história de cada um, né, gente? Você olha para cada um de nós, olha para a própria história. Qual o caminho percorrido para chegar até aqui? Como foi esse caminho? Recebemos amor, cuidado, apoio de infinitas pessoas ao longo dessa jornada. Como é a experiência de vida de um ser que cresce, nasce em um lugar violento, em determinada circunstância, sei lá, nesse exemplo, né? A mãe precisa trabalhar, o pai não existe, porque os homens, né, simplesmente não reconhecem filhos, muitas vezes. Tem um percentual desse tanto de gente morto lá no Rio. Não sei quantos por cento, quase 40%, não tinham registro paterno. Como foi a vida dessa criança? Educado por uma mãe, como é que era a vida dessa mulher? Precisava fazer o quê para sustentar esses filhos? Sair de manhã, trabalhar o dia inteiro. As crianças ficavam como? O lugar onde elas nasceram e cresceram tinha um suporte social para ajudá-las a se desenvolver no caminho, né, de compreender a si, compreender o outro, ou era um ambiente hostil, violento? Ela tinha oportunidade de estudar, de aprender, de se desenvolver
intelectualmente, cognitivamente, de fazer um esporte, de fazer coisas que geram alegria para a criança? Será que eles tiveram tudo isso? Como é que foi o contexto de vida? E na busca daquilo que eles acreditavam que fosse trazer alguma satisfação, que normalmente o dinheiro compra, nessa na ideia, né? Onde é que vão conseguir dinheiro? Tem oportunidade de trabalho tão jovem, preto, periférico, favelado? Como é que ele é visto? Como é que ele é tratado? Quais oportunidades essa pessoa tem? Então a gente vai ampliando a nossa visão para não se ater a um julgamento, sabe, de uma circunstância. E principalmente não colocar a pessoa como aquela ação que ela teve que foi nociva para muitos, inclusive para ele. Mas tem um ser humano ali, né, que teve uma história. Eu estou lendo um livro que chama O que nos torna bons ou maus, é de um psicólogo. E ele fala exatamente sobre a equidade, né? Ele está falando esse pedaço que eu estou lendo. Então ele faz a seguinte pergunta, né? Porque a criança tem desde pequenininha essa, vamos dizer assim, experiência de por ela de querer as coisas iguais para todos, né? Então, ele fala de uma série de experiências, mas não cabe aqui agora. Mas o que ele pergunta e indaga, que eu nunca tinha pensado isso, é o que é melhor? A igualdade de coisas materiais, né? Ou de oportunidades, né? O que que seria melhor? Né? A distribuição da riqueza né, para todos ou dar a todos a mesma oportunidade e a pessoa conquistar por si só. Então, isso que você falou aí, né? Que oportunidades eles tiveram, né? Então, me remeteu ao que eu estou lendo, né? E eu nunca tinha parado para pensar que uma sociedade justa seria uma sociedade que dá a mesma oportunidade para todo mundo, né? A mesma. E a mesma parte desse ponto base, né? Tá a vaga aí, todos podem disputar. Não é isso, né? E não vão chegar para essa disputa do mesmo ponto, não partiram do mesmo lugar. É. Então a É gente o que você amplia a nossa. falou, negro, periférico, sem educação, né? Então não tem a mesma oportunidade para todos. Fora de que a gente não está vendo o karma que cada um já traz, né? Tem o karminha que vem junto também, já vem, né? Isso que Então eu isso é ia um mundo falar. assim, é imenso, imenso. Por que que tem pessoas nas É, mesmas dificuldades que com conseguem ultrapassar alguma isso coisa. e ser um expoente, mesmo com toda a dificuldade, favelada, negra, isso aqui. Então, eu acho que tem o karma também Tem um nesse karma, contexto todo. Com certeza. Tem muitos atravessamentos, né? Tem muitas causas e condições operando simultaneamente. Do momento e o que já vem. Então, a gente amplia a perspectiva, gente, para a gente realmente ter uma visão e ação equânime, né? Amplia, solta. Vamos dedicar, na semana que vem a gente continua esse tema, subtítulo, né? Vamos dedicar os méritos do nosso estudo, da nossa prática de hoje, dos nossos compartilhamentos, do nosso tempo juntos. E vamos trazer ao nosso coração e mente, especialmente aquelas pessoas com quem você tem conexão próxima ou não, os que a gente conhece, os que a gente não conhece, mas todas as pessoas que estão passando por sofrimento nesse momento. Todos possam ser livres do sofrimento, das causas do sofrimento. Todos possam encontrar, reconhecer, cultivar as causas da felicidade. E possa eu ser um instrumento de auxílio, apoio, de alívio no sofrimento no mundo.
Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar o ser. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyoadi Buddha, Hogen Lama Duyumi, Drawati Kemalupa, Deisala Gupa, Show. Queridas, queridos, obrigada pela companhia. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Um beijo no coração de todos. Boa noite, obrigada. Até semana que vem. Até.